Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Barbear, Conversas de Barbearia, e com hoje um convidado muito especial, Cacique Roberto. A vocês, meus amigos, que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio do Pode Barbear, Conversas de Barbearia. Esse projeto que tem apoio através da Lei 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, e a gente agradece demais. E você que está aqui com a gente, olha, curta, comenta, compartilha, faz com que esse canal chegue a mais pessoas. É muito importante para a gente essa tua contribuição, essa tua parceria. Então eu agradeço demais. Eu sou um homem de pele parda, eu sou indígena da comunidade Tapeba, da etnia Tapeba, minha mãe é artesã Tapeba. Eu tenho algumas tatuagens no braço, sou um homem de barba grisalha, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, estou em uma sala ampla com vários quadros aqui postos, uma plantinha aqui no centro, uma mesa bem à frente, e do meu lado direito eu tenho aqui o meu convidado, ilustre convidado, um parente, um amigo, de luta e de perspectivas que vocês vão ter acesso hoje. Assim que, Roberto, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer também somar, tentar repassar, fazer uma troca, né, de conhecimentos. Mas na verdade para aprender bastante, né? Principalmente com as suas perguntas. Tá certo. A gente tem muita. A gente que eu falo, as pessoas que vivem fora das comunidades indígenas, elas têm muitas dúvidas, porque eu cresci distante da aldeia, distante da comunidade, e ao mesmo tempo fazendo faculdade, estudando, e as pessoas fazendo chacota, né, do caucaiense, né, dizendo que Caucaia só tinha era terra de índio, que aqui as pessoas não tinham instrução, que atiravam flecha nos outros, e essas brincadeiras de mau gosto que são Pedra, feitas, pedra no trem. pedra no trem, enfim. Então, assim, a gente acabou criando fazendo parte de uma geração que se envergonhava das suas origens. E esse resgate eu fiz, agora mais recente, tenho feito uma reimersão nas minhas origens, na minha ancestralidade, buscando entender que por exemplo, a minha arte de barbearia, que é uma arte manual, artesanal, ela vem desde uma herança ancestral da minha avó, que passou para minha mãe e que chegou até a minha pessoa. Porque desde pequeno eu desenhava, sempre fui muito bom em Uhum. habilidades com essa questão de manual. E tive também muito, assim, eu estava falando contigo agora há pouco a respeito de pedalar, de andar nas trilhas. Eu não gosto de pedalar na pista, eu gosto de pedalar dentro do mato, de sentir o Uhum. cheiro do mato, de ter essa conexão com a natureza. E eu não entendia também por que que isso acontecia. E agora, mais recentemente, comecei a entender que é essa relação com a terra que a gente tem, e que faz parte de toda essa ancestralidade que vai de geração em geração sendo passada e transmitida. O que é o povo Anassé, de onde eles vieram, como eles surgiram, quais são as origens do povo Anassé aqui em Caucaia. A gente queria aprender um pouco sobre isso. O povo Anassé, como todos os outros povos indígenas, ele perpassa o físico, né? Antes, muito antes mesmo das caravelas chegarem, né? Éramos mais de 6 milhões, não só o povo Anassé, mas como várias outras nações. E o povo Anassé vem de muito longe. Há histórias que diz que ele vem das ilhas caribenhas, grandes guerras, e vem caminhando de lá para cá, passa pelo Pará, passa pelo Maranhão. Ora a gente vê nas cartas de Sérgio Maria e em várias revistas da época, depois que as caravelas chegaram, a presença dos Anassé na Serra de Ibiapaba, né? Então, o Zanassé ele vem descendo a serra e, como muitos outros povos, ele é nômade, né? E o Zanassé não, não era, na época, simplesmente um povo, era uma nação, né? E essa nação, ela controlava parte inteira do Ceará, né? E junto com os Jaguaribaras, conseguiram impedir a invasão que veio pela serra, pelo sertão, impedir a invasão durante 100 anos, né? Então não era um povo muito pequeno para disputar com pau, pedra, arma de fogo, né?
e um invasor com poder bélico dantesco, né? Diferente dos indígenas, dos parentes. E na Serra de Ibiapaba ainda há Anassé, né? E eles ficaram presos por outros parentes, a mando da coroa e das caravelas, muito tempo. Numa certa noite eles acordaram e eliminaram todos e desceram a serra. E vieram povoando. A própria rodovia 222 era caminho de indígenas, né? Ainda é, né? Porque muitos descem, muitos passam. Lá a gente também trava lutas, né? E esses caminhos, eles se davam da Serra de Ibiapaba ao mar por tempos e períodos, né? Eles desciam a serra quando era no inverno, para as piraporas dos rios, né? E subia a serra antes de terminar o inverno, porque na serra era mais arejado. E, inclusive, no território onde a gente mora, hoje não está mais como antes. A gente andava ali embaixo. Você que pedala, você não ia pedalar no sol. Você ia pedalar só debaixo das árvores. Porque os caminhos a gente não pegava o sol. Hoje a É, gente não encontra uma árvore. é verdade. E é uma coisa impressionante porque quando eu pedalo no que a linguagem do ciclista chama de single track, é a palavra inglesa, mas é vareda, as Sim. nossas famosas varedas. Uhum. Quando a gente pedala pela vareda, a gente sente uma coisa muito legal, porque além de ser fechado em cima, aquela ventilação Sim. natural, trazendo a brisa das O plantas, cheiro do mameleiro, do isso, pau d'arco, de várias outras coisas você sente na isso, velocidade que você vai passando. Eu pedalo também. é, Mas não mais, né? Tem uma bicicleta lá em casa. Não sei se você já viu pendurada assim, mas uma magrela de muita estimação minha. legal. O senhor falou sobre a respeito do povo Anassé que desceu na Ibiapaba e eu fiquei impressionado quando eu visitei a Serra da Ibiapaba. Eu sempre viajo para ali, sempre assim, é um dos lugares que eu mais vou. Agora, recentemente, no evento Heranças Nativas, Sim, eu conheci a Áurea lá pessoalmente, uhum, né? E conversei com ela. E tinham vários povos tabajaras, né? Os povos sim, que fazem parte ali daquela região os Tremembés, mais para região da praia. E eu vi que nos locais onde tinham, por exemplo, cavernas, que hoje são pontos turísticos, como lá em Ubajara, né? Tem a uhum, caverna, a Gruta de Ubajara, já foi povoado e habitado por sim. povos tradicionais. E incrível porque quando você entra na caverna, em um dado momento, ele apaga as luzes e a gente não consegue enxergar nada. E aí a gente consegue, como é que a gente consegue entender essa cultura milenar de ter acesso a esses ambientes e transitar por eles com todos os perigos, né, que existiam? Pois é, tradição, né? Ancestralidade, espiritualidade. É importante ressaltar que as cavernas da Serra de Ibiapaba é, eram caminhos que ia para outro estado, né? Por baixo dela. É ainda, né? Só que devido à tradição, à distância do homem de lá, ninguém encontra mais esses caminhos, né? Talvez algum outro ainda encontre. E esses caminhos eles favoreceram bastante essa defesa do Ceará. Até rotas de fuga, né? De Isso, defesa, de isso, resistência, né? sim, favoreceram devido essas cavernas que eles passaram e com isso eles resistiram em 100 anos, né? Esses 100 anos que era para invadir. Por isso o estado do Ceará foi um dos últimos estados a serem vencidos, porque existia, né? Volto a dizer, o povo Anassé, os jaguaruanas, jaguaribaras, que também formaram a confederação, né? Que também era como se fosse a confederação Eles dos eram bárbaros. independentes, mas na hora que vinha o invasor, Sim, eles se juntavam para criar resistência. sim. Era independente, mas eles tinham uma conexão, Sim. né? Que era. Porque assim, o povo fala, o tronco Anassé, o tronco Tapeba, o tronco Pitaguari. Esse é o tronco. Uhum. O que fazia a conexão desses outros povos era a raiz, Entendi. como a ayahuasca e a jurema. São duas bebidas diferentes, mas que ela tem a importância para a ancestralidade e para a espiritualidade. E da onde é que ela vem? Da terra. Então elas têm as conexões entre elas na terra, no seio da mãe, né? Na mãe. E nisso o povo Anassé e vários outros povos tinham essa conexão através da raiz, que a raiz era tapuia, que o significado seria mais aproximado sangue da terra, né? Então essa nação, aliás, esses povos
essa nação que tinha vários povos, vários troncos diferentes, vinha de Tapuia. Por outro lado, foi gerado, junto com os jesuítas, a perspectiva de criar, né, um povo dominado por eles e, claro, a serviço para servir as caravelas em Portugal. Aí criou, já tinha, né, mas eles deram força o tupi. Aí vem a língua tupi, vem várias outras coisas para poder tentar apagar essa língua e esses povos que eram contra a invasão, né? Entendi, entendi. Então, assim, muitos povos hoje, na linguagem, vai fazer até menção ou então opção pelo Inhagatu, né? Mas o povo Anassé, Jaguaribara e vários outros querem sim ainda resgatar a sua própria língua, que Interessante. era. E como foi que na sua trajetória, Cassi, como foi que você se descobriu a Anacé? Como foi que surgiu? Porque muita gente vê o cacique Anacé, né, Uhum. hoje, que faz parte de uma comunidade extremamente resistente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa resistência no contexto atual. E como foi que o senhor descobriu-se, né? Assim, agora eu faço parte dessa comunidade, desde que nasceu, como foi que essa redescoberta? Eu não vou me aprofundar muito, mas eu sei que o que eu falar vão entender, o povo também vai entender, porque eu sou muito melancólico, sabe? Eu vou melancolia danada, eu vou acabar chorando e não vou Tá certo. adentrar muito nessa seara. Mas assim, eu nasci na Japuara, né? A minha mãe e a minha tia dividiam uma rede, as duas grávidas, e eu nasci primeiro, a minha prima nasceu depois, né? Segundo a minha avó contando. E acredito que trouxeram a gente para Calcaia já nascido, né? Para cortar o bico ou coisa do tipo. E com 4 anos eu me vejo lá nas capoeiras. Eu acho que não deveria mudar o nome, né? Deveria ser capoeira. O povo discrimina até os nomes de Isso, ancestralidade, né? isso. Eu me vi na capoeira, assim, entre 79 e 80, 82. E passou um período, todo mundo aqui de Calcaia sabe, muito apertado. E o meu pai estava passando por uma questão de desemprego, não tinha trabalho e tal, a seca, logo depois surgiu o Bolsão da Seca. E nesse período a minha tia, que é do Maracanaú, ela é Pitaguari, né? A minha mãe era Pitaguari, ela veio visitar. Ela era casada com o professor Gadelha, Maracanaú. E para livrar um pouquinho as bocas por ali, os problemas, ela pediu para me levar. E eu fiquei com ela até meus 17, 18 anos, né? E lá conheci a Áurea morando no Gereissati, para você ver como é a espiritualidade, como ela é conectada e conecta as pessoas que ela quer fazer uso, Uhum. né? Ela não sabia, acabamos descobrindo que a família dela nasceu toda no Cauípe, não no Cauípe Barra, mas no Cauípe ali, depois passa da Eu Primavera. sei, essa região mais aqui perto onde fica É, atualmente o posto Ives, aquela região ali. não, não. Do outro lado da 222, na Passagem Ah, essa Molhada, daí eu não conheço, não onde tem um conhecia. grande loteamento que estão fazendo lá, desmataram várias carnaubeiras, e eu não sei como é que faz isso, É, que é proibido, né? é. Então, assim, ela nasceu para aquele lado, na Passagem Molhada, numa casinha de farinha que tinha por lá, Aquela da região família da dela. Primavera ali, você entrando um pouquinho mais, é onde fica, por exemplo, o Buqueirão dos Cunhas, né? Aí tem Capim Grosso, tem outros Entendi. cantos lá também, né? E todas essas regiões aí que a gente está falando, que está dentro de um Sesmaria, que é o Sesmaria Nassé, né? Entendi. Tem muita gente ainda que não se reconhece muitas vezes pelo apagamento da carta de Pombalina, ou então por questão de não ligar O para que foi o seu apagamento da carteira? Como é que é o nome? apagamento da carta de Pombalina, do Marquês de Pombal, que Sim, sim. decretou que no estado de Ceará não tinha mais indígena. Ah, O que foi isso? Interesses das terras indígenas. É o que acontece hoje. Aconteceu que na década de 90 criaram um plano piloto, alguma coisa assim, de urbanização da área do Garrote, né? Por quê? Por que isso? Para vender como que faziam no passado, né? Só que agora utilizam outros termos. Ali não é área urbana, ali é área rural, mas criaram um documento dizendo que é urbano.
sem a consulta prévia livre e informada de ninguém de lá. É, Só interesses para imobiliários. mim, que sou morador de Calcaia, a minha mãe é daqui do Tabapuá, né, que é outro Uhum. nome indígena. É, Eu acho muito massa esses nomes indígenas que Calcaia tem, Guajiru, Tabapuá, Capoeira, Tabataú, é, o Cauípe, a própria Tanupaba, né? Então, Tanupabu. é, Não, o nome porque o pessoal fala Tanupaba, foi falando, mas é Tanupabu. Tanupabu, né? É, era um Genipabu. guerreiro que tinha na Então, Sé. tem esses nomes que são muito característicos, né, de origem indígena, Uhum. que acabaram com o tempo essa tentativa de mudar a especulação imobiliária e tudo mais. E desde que eu vim morar aqui em Calcaia, eu vim com 7 anos para cá, porque meu pai é de Russas, mas a minha mãe é daqui. Aí, como ela veio embora para cá, meu pai morreu, faleceu. E automaticamente a gente se inseriu ali na região do Uhum. Genipabu, do Capuã, do Jardim do Amor, e cresci lá. E eu sempre fiquei impressionado com a quantidade de terras que estava na mão de uma só pessoa Sim. ali na região do Garrote. É porque se você passa lá e outra, antigamente eu me lembro que a gente ia para praia, a gente tinha que passar por dentro de uma terra e eu via as minhas memórias, elas têm muito claro isso. A placa dizendo que era propriedade particular e que poderia, tinha arma, desenho de arma, poderia levar até um tiro. É. E a gente entrava com medo, né? Passava, mas passava com medo. Pois é, aí, assim, voltando só um pouquinho para a história, para eu poder chegar até essas terras aí que você está falando. Certo. E, né, fui morar, casei com a Áurea do Cauípe, e quando foi que eu fui procurar uma casa, né, porque é casado, o pessoal diz que quem casa quer casa, né? É, Não é igual comer cajá, que tem que ter casa. E fui num colega meu, um amigo meu chamado Jeová Pitaguari. Inclusive, nós fizemos uma live uma vez falando toda essa trajetória de como surgiu também, ressurgiu o Povo Anassé. Tem no biografia de vida, uma coisa assim. E falei com eles, não, mas tu é tapeba. Nada contra, né? Mas parece que a espiritualidade é acertada. Não, não sou tapeba. Não quero ser tapeba. Mas pô, então eu faço o seguinte, vá lá no seu pai, nos velhos, veja o que vocês têm de história, traga para mim, que a gente vê o que é que você é realmente. Então tudo bem. E eu voltei. Eu vinha de bicicleta para cá todo final de semana, do Maracanã para cá. E não sei se era 45 minutos, uma coisa assim, é na mais ou menos lembrança. isso, é. Aí eu voltei. E outra coisa das espiritualidades, o pai fazia cordel. Só que ele pedia as pessoas para ler, para ele gravar e fazer o cordel, que ele não escrevia. Aí tá aqui a mala, vamos procurar aqui uma história para fazer o cordel. E eu na cabeça, pai, a gente tem que ver que são essas pessoas e tal. E lá vai abrindo a mala. E eu lendo, né? E comecei a ler a história. E eu encontrei, que não sabia também o que era na época, uma cartografia, né? Ah, é do Rio Curu ao Rio Juá, do mar a 31 léguas pro sertão, é a terra dos Anassé, não sei o que e tal. E como eu saí da região com 5 anos, 6 anos de idade, eu não tinha noção Da dimensão, né? do perímetro, né? Uhum. De onde a gente morava. Aí eu perguntando, pai, onde é o Rio Curu? O Rio Curu é para Banda Colar. E quais são os rios que tem? Tem o Rio Curu, tem o Rio Cauípe, os rios grandes que ele vem falando. E onde é o Rio Juá? Eu conhecia como Rio Cipó, né? É aquele ali perto do Cipó. Aí eu disse, olha, pois então eu vou levar esse documento tudinho. Antes disso, antes de eu levar o documento, tinha um radialista que morava na Salgada, que era primo da gente. E ele já tinha lido os documentos, já tinha avisado o pai, né? E o Jonas, primo dele, olha, vocês são indígenas, por que que vocês não vê isso aí? Procura os tapeba para ajudar vocês, não sei o que e tal. Sei que ficou silenciada essa proposta, né? E quando eu vim, peguei o documento e levei. O Jeová disse, "Ó, baixo, tira várias xerox, porque esse daqui é o César Maria da Terra dos Anassé, que ele leu tudinho, né? Aí eu disse, é mesmo, né? Pô, então, ó, se você quiser se assumir como Pitaguari, pode, porque a sua mãe é Pitaguari, mas tá aí, ó, dos Anassé. E eu poderia procurar o mais fácil, né? Ficar lá no É, Pitaguari, que já eu estava já tava lá, né? organizado, né? Já estava Era tudo. minha, era minha, era minha mãe, aí eu comecei a vir pra cá, todo final de semana, a organizar lá com o pai.
e pedi o pai, como eu trabalhava, eu pedi o pai para nomear todas as pessoas da família dele, né? E foi encontrado na época 86 famílias, nesse mesmo grupo que tinha ligação com a família dele. Olha só. Então a família Ferreira, né? A família Ferreira, que se mistura com os Holanda, que se mistura com várias outras famílias daquela área, é a família que mais predominava, né? Não com o nome Ferreira, porque o meu nome é Roberto Antônio Marques da Silva, não é Entendi. Ferreira, É, mas eu sou filho do Ferreira, né? Então assim, ah, mas o nome Ferreira ele é português, tudo bem, é português, mas todos os indígenas que estavam aqui eram obrigados muitas vezes a a ter se um sobrenome, registrar, né? É, com o nome do seu dono, né? é. Como Tiburcio, tem lá na Serra de Ibiapaba, fazendo a história praticamente os mesmos Tiburcios que tem por aqui, né? Então, assim, foi em mais ou menos com 28 anos, aí começou Mas esse trabalho ele foi muito fazendo braçal, né? Foi muito assim muito. de vocês ir buscar um, buscar outro, não tiveram apoio de nenhuma Não, organização, de não. nada. O único apoio que nós tivemos foi do cacique Daniel, que veio fazer, a gente chamou ele para uma assembleia, uma primeira assembleia, e ele veio e nesse dia houve um ritual e foi escolhido o cacique Antônio como cacique do povo Anassé. Aí, poxa, mas antes não tinha cacique. Mas se eu conseguisse explicar o que determina o que é a espiritualidade, eu diria se tinha ou se não tinha. É, Porque a gente percebe que as tradições, elas não morrem, a gente é que esquece, né? A espiritualidade, ela encarrega. Tem coisas que a gente vive hoje, que a gente viveu não sei quantos milhões de anos, e a gente ainda vive hoje. Quem é que traz isso para cá? Já poderia ter esquecido, né? é. A conexão, a Eu acredito que espiritualidade. a espiritualidade ela está além da religião, É, da religiosidade. muito. Porque em algum dado momento, uma dessas pessoas anassés pode até ter sido líder Sim, de uma outra religião, mas porque dentro de si existia uma espiritualidade sim. florante, É, e pulsante. eu vejo a espiritualidade como um rio que secou, mas ele continua por baixo, invisível, com aquelas correntezas e levando tudo que tem vida afora, né? É E impressionante isso. é como um rio. Eu vejo a espiritualidade como um rio. Você olha aqui, você não vê água nenhuma, tá seco, né? Mas cava lá como tem uma corrente de água. Eu me lembro de um período de muita tensão, que foi na época da, se eu não me engano, na década de 90, início dos anos 90, 95, 94. E nessa época, a primeira vez que eu vi a palavra Anassé foi através do Joãozinho, que ele fazia transporte ali no Capuã, ele tinha uma Kombi, aí ele se autodenominou Joãozinho Coração de Índio. Uhum. E eu me lembro que ele dizia, não, eu sou Anassé, porque eu sou lá do São Gonçalo. Era da família Alves. Aí, na nossa perspectiva, na minha especificamente, quem era Anassé era quem morava naquela região do São Gonçalo. Hum. E aí, quando eu descobri que existia uma Anassés aqui em Calcaia, eu fiquei surpreso. E fiquei mais surpreso ainda quando uma vez eu levei um convidado do Vape lá no podcast, que a gente gravava o podcast no estúdio ali em Fortaleza, né? Um Uhum. prédio comercial, a gente alugou uma sala lá e gravava lá. E ele falou que o povo Anassé é muito numeroso e mais ancestral ainda do que o povo É, Tapeba. Aí eu fiquei surpreso, porque na é, minha perspectiva, o povo Tapeba era tradicionalista daqui, entendeu? é. É a mídia, né? É, O povo Tapeba ganhou uma mídia muito e isso é grande. importante esclarecer para a audiência que, É. na verdade, não é bem assim, né? E eu quero até vangloriar o Veibe por ter tido esse conhecimento e esse entendimento, né, de que o povo Anassé era muito numeroso. Mas por que que não é? Porque o povo Anassé combateu a invasão, né? E o invasor não venceu, porque nós estamos aqui. Eles estavam na linha de Porém, frente, né? porém, foi determinado que dentro do estado do Ceará só ficasse 40 indígenas na Sé. Isso foi determinação. Foi determinação, não poderia mais. Quer dizer, quiseram realmente exterminar, né? Por quê? Porque nós aqui destruímos a cidade deles. As primeiras cidades de Aquiraz, os Anassé foram ponta de flecha na Confederação dos Bárbaros para destruir a cidade de Aquiraz, Olha né? só que Os impressionante. historiadores que contem, não sou eu que conto, né? Não sou eu que conto. Os próprios historiadores contam. Tem muita coisa que
Você começou falando que as pessoas falam discriminadamente dos Tapeba, dos indígenas em Fortaleza e tal, e eles têm razão, eles estão defendendo o que é dele, né? Estão querendo defender o que é dele, que a gente não exista, Eles estão para repetindo que aquele que foi plantado como isso, semente no passado, isso, né? eles são filhos daquilo que se criaram no passado, né? Isso. E nós somos filhos da resistência. E talvez alguns, até inadvertidamente, sejam até herança, tenham até na sua Isso, ancestralidade a própria essência. como houve indígenas que eu costumo dizer, algumas pessoas dizem, mas não diga isso, digo, porque a verdade, ela. Todo mundo diz, eu quero saber da verdade, só quero saber. Mas quando escuta, dói. A verdade dói ou nós liberta, né? Se escuta, dói. Os maiores e melhores capitães do mato eram indígenas. Conheciam Porque, todas as trilhas, porque sabiam. os parentes, que também lá eram indígenas, trouxeram para cá, eles não conheciam. Eles tinham medo de andar, com medo de encontrar uma fera que nunca viu, né? Não sabia qual era a planta que era ou que não era venenosa, ficava difícil eles fugirem. Quando alguns ou outros fugiam mesmo destemidamente, quem é que ia atrás? Quem conhecia, né? Então, utilizaram muitos indígenas para correr atrás dos povos anaçé também, né? E geralmente aqueles povos menores, que como o povo anaçé era uma nação grande tem outras, é a história, refém. É, E essas que viram na ideia de uma libertação com a caravela, que foi um engano nessa libertação, se juntaram a eles para combater os outros, aí né? dá para você entender porque os portugueses, né, que invadiram, eles cooptaram esses povos menores, né? Sim, é uma Que, forma de invasão. é, E, é, e, e separar para vencer, né? E assim, ter esse entendimento com relação ao povo Anassé, eu quero até agradecer novamente o Veive por ter tido esse entendimento. ele falou, ele falou. E isso é importante para nós, né? Não que a gente queira todas as mídias, não, a gente só quer que o povo, no meu caso, o povo Anassé, ele tenha seu direito. Porque quem escreveu aquelas cartas lá, a Constituição, teve participação indígena, mas quem escreveu foi o homem branco. Então eles têm que assumir aquilo que eles escrevem, né? É verdade, é verdade. E outro adágio popular, né, consenso popular que as pessoas têm é que Calcaia não tem mais índio, isso é a É. fala. Calcaia não tem mais Diga para índio. eles que realmente não tem mais, tem indígena. Pois Índio não é, tem mais, diga para eles. eles falam, né, que Calcaia não tem mais índio, que são um bando de aproveitador, que querem tomar, invadir terra, sendo que na verdade a história é bem É, diferente, né? nós é que fomos invadidos, né? Qualquer outra que tem a placa da Sudene, né, que é terra da União, invadir terra, hoje em dia tem gente que invade terra amparado pela lei, né? Como é que pode? Poxa, a lei não é certa, mas aí cria a questão do uso capião, o sujeito tem uma placa da Sudene em várias partes, se aposta daquela terra, passa alguns anos, pede dinheiro emprestado à União, aí vem o deputado, ou sei lá, senador Eunício, na época, e diz que aquele dinheiro que pegaram só vão pagar 20%. Qual é o cidadão calcaense que pega um dinheiro em qualquer canto e só vai pagar 20%? Ou fortalezense, ou brasileiro? É, Nenhum canto. Então, no meu entender, é utilizar a lei para roubar aqueles que não têm conhecimento, que é o meu povo todinho daquela região, e ainda dar dinheiro para incentivar mais, né? Toda aquela região ali tinha a placa da Sudene. essa perspectiva é muito interessante porque tem um documentário cearense, feito por um cearense, chamado As Caravelas Falam, acho. Isso, eu já ouvi E já. no documentário eles estão entrevistando pessoas em várias regiões. Eles estão com um indígena do lado, que, se eu não, salvo engano, é do povo Tabajara. E eles estão perguntando se eles já viram algum indígena antes. E o rapaz está do lado deles. É, E eles, não, nunca vi. porque o Tabajara tem a pele clara, né? E assim, gente, na África nascia gente de pele clara, É, albinos, é, com olho verde, azul. Nem por isso eles deixavam de ser africanos, isso. deixavam de ser parente dos outros lá. Na questão indígena, muitos albinos não nasciam antigamente por causa de uma tradição e uma religiosidade que tinha na época. Que se nascesse
albino, os pajé achavam na época que iam roubar à noite, né? Porque sempre o contrário atrai ou puxa ou rouba o outro, né? Ia acabar com a noite. E se nascesse com a pele muito escura, né? Poderia roubar o dia. Aí o que é que acontecia? Eles imolavam eles e plantavam a planta em cima para aquela planta alimentar todo o povo, né? Os deficientes que nasciam na época, eles também eram imolados, porque aí eu vendo aqui e lendo, eu percebi que o objetivo, bem claro, é que se uma mãe vê um filho deficiente e for preciso uma retirada rápida, ela vai buscar o filho. Aí morre o filho, que havia, né, muitos É, combates, morre o filho, morre a mãe. E se o, uma e se o necessidade dono, de fogo, uma travessia no rio, isso, várias circunstâncias que se colocava a tribo, o a povo, comunidade, o povo ali em perigo, eles acabavam também é, atrasando essa fuga. isso. Aí o pai voltava para pegar a mãe, morria o pai, a mãe, né? E o objetivo era família, coletivo. Todo aquele grupo vendo o pai e a mãe, eles tinham que voltar para defender, Isso. né? Então isso era melhor cortar logo o mal, como se dizia, né? Como eles achavam, logo antes que perder todo o resto. Então o objetivo era sempre esse o coletivo. É. Tinha sempre uma tradição de se manter o coletivo acima de Isso, qualquer coisa. isso. E a gente não pode, com os olhos da modernidade, Julgar, julgar não, o passado. não. Ainda bem que evoluiu-se e hoje nós temos as perspectivas É. bem mais melhores, né, de saúde, inclusive, com mais acesso. E eu acredito que é outra coisa também que as pessoas têm uma ignorância, né? Que acha que, tipo assim, o povo, esse povo aí é para estar dentro do mato, dentro do. Ou seja, Eu tenho barba, um tapeba barbudo, um anassé barbudo. Eu lá tenho culpa. Se o pessoal da caravela violentaram nossas mães, nós somos fruto de resistência. é, E muita resistência, né? A gente sofre hoje em dia essa discriminação só porque tem barba, ou só porque o cabelo não é pretinho esticado. Ainda é resistência. Eu acho que essa resistência agora é muito mais do que a resistência braçal, é a resistência psicológica, é. né? E aí, Cacique, entra numa seara que é muito complicada. Eu sei que existe muitas resistências, de entendimento, inclusive, até mesmo por parte do seu povo. Vou citar uma situação aqui específica minha. Eu já disse, eu cresci fora do aldeamento. Aliás, eu fazia parte do aldeamento, mas não estávamos organizados. Porque Uhum, os tapebas eles têm várias regiões, várias aldeias. uhum, Sendo que essas aldeias elas estão muito próximas de quê? Da escola e do posto de saúde. Elas estão no entorno da escola e do posto de saúde. E, e é completamente desconfigurado, porque o poder público vem, meteu as ruas, o asfalto, configurou as casas bota daquele nome de jeito, quem bota quer. nome de quem quer, Lá tem, desculpa, lá na nossa tem duas ruas, parece que botaram de propósito, uma passando em frente da minha casa, outra passando em frente da escola. Raposo Tavares, meu o amigo. maior matador de indígena de todos os tempos. A rua lá da Margarida, né, do Terreiro da Jurema, é a rua de um coronel. É, É o nome de um coronel, parece que é intencional, é. entendeu? Então, assim, a gente sendo criado dessa forma, aí o que que acontece? Lutamos, batalhamos dentro dessa perspectiva urbana, do trabalho, da perspectiva de crescer, de ter coisas e tudo, que isso é implementado dentro da escola, dentro da gente. A gente precisa ter coisas, que a gente precisa, né, ter um nome na sociedade. E eu me lembro que a gente vai atrás e eu me formei em administração, aí tem o Veibe que é formado em advocacia, tem outros que são formados médicos, e buscaram seu espaço e estão fazendo o caminho inverso, Isso é importante. o caminho de retorno, já trazendo esse conhecimento consigo, esse conhecimento adquirido também. Porém, eu me deparo numa situação que é a seguinte: eu vou no posto de saúde aqui do governo, aí eu apresento minha carteirinha de indígena. Eles disseram: não, você vai ter que ser atendido lá no posto indígena. Aí, tá bom, tá certo. Aí eu vou no posto indígena. Quando eu chego lá, a moça vai e fala assim: não, você não pode ser atendido aqui não, porque você está desaldeado. Mas eu disse assim: mas eu me identifico, a minha mãe é artesã indígena, eu
eu quero ser reconhecido como indígena, não quero ser reconhecido simplesmente com um documento, entendeu? E aí eu fico naquela situação. Só que chega na época, por exemplo, da campanha política, aí o meu voto vale. Aí se eu votar numa pessoa de fora, eu vou ser considerado um traidor. E aí eu fico naquela coisa, Cacique, como é que qual a saída para essa situação? Porque igual a mim, existe diversas outras na mesma situação, que eles têm essa heteroidentificação, eles têm essa identificação com a sua etnia, mas ao mesmo tempo eles não são aceitos por sua etnia em alguns problemas burocráticos. Existem regras. Eu vi na fala anterior, tudo existe em regras. Para a questão indígena, principalmente voltado para a questão da saúde, a saúde cria um limite de onde ela atende, né? Como é saúde indígena, é um quartinho que tem dentro do SUS, né? É SUS também, mas é um quartinho, é um SUS específico para indígenas que são aldeados, né? Então, essa porta não se abre para quem está fora e comprovar que está fora, né? Não basta só comprovar que está dentro, não. E você pode pegar de um parente seu o comprovante de residência e utilizar, como muita gente faz, para chegar um cartão ou qualquer outra coisa, para se usar na saúde. Não vai dar. Porque a agente de saúde vai passar lá, pega a assinatura do dono da casa, quantas pessoas tem, quem mora, quem não mora. E isso é rotineiro, é todo mês. Todos os agentes de saúde passam. E essa listinha e essa assinatura, ela volta para a saúde do Ministério. É com essa assinatura que comprova a vacina que chega. É com essas assinaturas que comprova o medicamento que chega. Então, se você não mora dentro da aldeia, você vai usar o medicamento de quem, não está, de quem está lá. Vai faltar para alguém lá. Ou você vem definitivamente e acrescenta no nome para poder chegar lá e já vir o seu, ou então você vai ficar nessa seara, né? Porque eu sou indígena, eu tenho que estar, mas tem que comprovar que está, né? E comprovar não é somente pegar, É, né? Já na questão do município, do governo, que lá também é governo, é, na questão municipal ou estadual, eles têm a obrigação de te atender. eu já cheguei a casos de não atendimento. Ele tem a obrigação de lhe atender. Porque mesmo você sendo indígena ou não, você é munícipe, né? O seu direito vale assim como o seu direito de votar também vale, entendeu? Então, são essas regras e quem criou essas regras? O Ministério da Saúde. Para questões indígenas, é isso. Tem a parceria dos indígenas? Tem. Mas eu te garanto, tudo é uma resistência. Às vezes, para chegar a um recurso, a gente trava uma briga, né? E essa voz aqui some cantando um toré, como eles lá que conquistaram logo do início, porque eu não participei nessa conquista da saúde diferenciada, né? Mas eles conquistaram, muita gente ficou nas calçadas, passaram necessidade nas calçadas em busca desse direito a mais para os indígenas. Não que os indígenas sejam os preferidos, ou seja, os bichinhos que têm direito demais, não. Existe uma É, diferença de ter direito demais. eu O entendo. O problema que é eu que a não gente consigo busca. entender, às vezes, é a falta de unanimidade, sabe? Porque eu vejo que Hum, as comunidades, elas muitas vezes estão divididas. E aí essa divisão, ela se dá por alguns motivos. E aí eu vou citar a minha experiência, né? Minha uhum, experiência. O afastamento da minha família, que eu falo minha família, eu falo minha irmã, meus irmãos, se deu por uma questão de preferência familiar de uma família que sempre esteve no poder, entre aspas, né? Que o que eu digo poder, que sempre ficou lá na liderança, que sempre eram os irmãos, eram os primos, eram os tios, eram as pessoas da própria família que sempre trabalharam, e as outras pessoas da comunidade era só bucha, no linguajar das pessoas. E aí a gente ficou, não, assim, a gente não participa das principais decisões, a gente nunca é chamado, a gente nunca é convocado. E aí houve um distanciamento. uhum. E eu até entendo também que esse distanciamento se deu também por uma omissão da nossa parte. E a gente nunca foi realmente para a luta assim. Ah, beleza, a gente poderia ter lutado por um espaço.
Mas como a gente não lutou pelo espaço, então as pessoas da família criaram uma clausura, uma redoma ali entre Sim. eles e se manteve. E isso causou não só o nosso afastamento, o afastamento de muita gente. Isso eu estou falando de uma comunidade. Quando Uhum. você fala de uma comunidade para outra comunidade, de um bairro para outro, aí esse afastamento é maior, dado, por exemplo, a condição. Por exemplo, uma liderança, ela não consegue ter uma liderança unânime em todas as comunidades. Normalmente, uma liderança que ela é a liderança daquela comunidade, que diverge da liderança da mesma comunidade. E às vezes, dentro da mesma comunidade, existem várias lideranças. Não vou partir da tua experiência, vou partir da minha experiência, né? Certo. Porque existe uma palavrinha que eu canso de dizer até para os outros parentes, uma palavrinha que eu canso de dizer para os outros povos que às vezes quer se sobrepor ao povo Anassé, a autonomia dos povos, né? Existe sim uma autonomia dos povos, e quando a gente acocha o nó, muitos deles dizem, ah, mas tem a autonomia dos povos. Aí pede socorro dizendo que tem a autonomia dos povos. Entendi, E eu respeito muito a autonomia dos povos. E entendi. muitos outros, eles, né, não respeitam. Então, assim, e como eu respeito, eu não vou abrir mão daquilo que eu disse. Por isso que eu vou falar do meu povo. É, é muito complicado para uma liderança, pergunte qualquer liderança, você na sua casa. Muito complicado você dar, muitas vezes, distribuir poderes que uma hora eles se juntam e te esfaqueiam. Isso está em todo canto, é do ser humano. É do ser humano. Agora eu aconselho para quando chegar num caso desse, estar presente, né? Estar presente mesmo, mesmo que digam que não, tem que estar presente, não é indígena, não faz parte. Esse cacique aqui, eu já levei muita rasteira, sabe? Muita. E eu costumo colocar nas minhas redes sociais dizendo assim, olha, se você quer crescer, esteja do lado do cacique Roberto. Mas se você não quiser crescer, fique contra e arranje algum povo que o apoie que você vai crescer do mesmo jeito. Porque estar contra. Então, assim, o Povo Anassé hoje e a gente tem criado sim uma redoma para o Povo Anassé, porque a gente não teve ajuda de povo nenhum, Entendi. sabe? E a gente vai criar sim essa redoma. Porque não é justo agora a gente estar organizado, estar forte, estar buscando direito para a criança, pro jovem, pro adulto e pros nossos anciãos. Tá tudo organizado, agora a gente entregar de mão beijada, né? Para as pessoas que apareceram agora, e a gente sabe, você sabe, que toda, vamos dizer, uma organização, uma associação, você sofre para construir uma associação. Sim, Aí você passa 2, 3 ou 4 anos sendo dirigente, diretor, coordenador daquela associação. Quando você sai, aparece uma pessoa que não tinha nada a ver. Em 3 meses destrói a associação, é verdade. né? Então isso acontece também nos povos indígenas, né? Tem pessoas que às vezes não tem nada a ver, né? Que era preciso furar a bolha para aprender as dificuldades, né? Para começar a valorizar. Essa semana eu recebi uma notícia de um indígena, a Nassai disse, olha, Alberto, eu agora estou entendendo o movimento. Eu já estava, mas agora eu estou entendendo o movimento, que é resistência. E a resistência não é só no papel, não é só ir para uma reunião, é ouvir na cara, levar na cara, né? Às vezes você está assinando uma declaração, aquela pessoa está dizendo, é obrigação sua, não é. Mas a gente assina porque eu faço uso da palavra de Jesus Cristo que dizia, eles não sabem o que fazem, né? Então, do outro lado também nessa perspectiva, eu acredito no seu povo, há muitos que não sabem o que faz, como eu também às vezes não sei o que faço, né? Às vezes chegou uma pessoa, chegou agora recentemente nova e eu fico meio escaldado, com meu medo de deixar É porque todas você as não sabe coisas. qual a intenção dessa É, pessoa, a intencionalidade, né? é, Aquela mesma história, rapaz, eu vou falar no podcast lá, o rapaz estava falando um dia desse lá na Câmara. pois é. Será Aí que ele tá do nosso lado, tá contra, né? a gente tem que observar, Porque como o senhor é uma pessoa de luta, né, de resistência, acaba também fazendo sendo assediado dessas muitos formas. e fazendo muitos inimigos, né? É, Pessoas que não é porque eles não querem te sabem, tirar da eles liderança. não sabem as minhas intenções, por isso que eles me acham inimigo, É, né? Mas tem pessoas que se tornam inimigo por puro interesse próprio, tem muito certo? isso, tem muito Tem isso. um rapaz aí que eu dei uma maior força e ele sabe que ele é cria minha.
né? E agora se diz que não anda mais com o movimento Anassé e tal, e tudo bem, não tem problema. Mas existe uma coisa nos Anassé, e acredito que nos Tapebe e nos outros povos, que nós somos árvore. Corta o galho que o galho seca. E cortar o galho muitas vezes é não falar mais, ficar no esquecimento. E a sua família não deveria ter se deixado ficar no esquecimento, né? Entendi. É mais ou menos isso. Agora, com relação à distribuição de várias pessoas que às vezes não se entende, isso muda de povo para povo, né? Recentemente a gente teve uma liderança, porque quando o povo não indica, eu espero que o povo indique. Aí, como é que é essa organização do povo Anassé? Porque eu falei um pouquinho da perspectiva dos Tapebas, mas eu tenho muita curiosidade de saber quantas comunidades Anassés existem em Caucaia, aldeamentos, né? E como elas estão organizadas. Pronto. O povo Anassé, ele é organizado com cacique, né? Antes era o pai e o Jonas, que foram os primeiros a começar a organizar o povo Anassé. Aí depois surgiu outras aldeias, né? Claro, sendo impulsionado por eles, e ficou dividido os Anassé em três realidades distintas. Qualquer outra que aparecer é mera especulação ou interesse próprio. O povo Anassé da terra tradicional, que foi o centro que gerou as outras. Aí depois o pessoal da Taba, que era o pessoal de São Gonçalo, que foi remanejado para cá. Quem deu o reconhecimento deles foi o pai, ainda em vida. E o povo da Santa Rosa, que deu o reconhecimento o Tá. Jonas, depois que o pai O saiu primeiro tradicional é o que está hoje na região da do Japuara. Japuara. Esse segundo é o que fica ali naquela região onde fica o cemitério do Caranguejo, por Que eles trás. foram remanejados do complexo industrial devido à questão lá para cá. Certo. E o terceiro é lá na É Santa Santa Rosa. Rosa, Entendi. certo? E assim, vamos mudar só um pouquinho a ordem, né? É o primeiro Japuara, segundo Santa Rosa e terceiro o pessoal da Taba. A organização se dá dessa forma. É um povo só, mas tem as suas realidades distintas, né? A realidade mais próxima do, Quem são as lideranças hoje? do, do pessoal é da Santa Rosa. Eu sou o cacique de todo o povo Anassé, porque o pai faleceu e o Entendi. Jonas também. E lá na Santa Rosa tem o Luiz Antônio, tem o Gaiola, tem o seu Jacó e Entendi. algumas outras pessoas lá como liderança. Entendi. E, e tem a filha do cacique, que a gente espera que, né, ela abrace. Que também assim, não é, nada é imposto, Imposto, né? né? Nada é imposto. É a Eu sua filha, no caso. não, é filha do cacique Jonas, Sim, sim. né? Aí na Tábua dos Anassé são uma organização com 12 lideranças, acredito que é 12, uma Entendi. coisa assim, sabe? E na terra tradicional fica o cacique, que é incrível, né? Fica bem no centro de toda a poligonal do povo Anassé. Tu acredita? Entendi. Aonde eu moro? E lá naquela região mais da praia, ali onde fica o Cauípe, aquela região mais. Cauípe Praia, né? No caso, Uhum. tá falando Barra do Cauípe, no caso, né? Pois é. Deixa eu só explicar. Aí fica o cacique. Tirando essas três realidades, a realidade da terra tradicional, aí eu comecei a ver as outras aldeias, inclusive Parnamirim, Cipó, Tanupaba, Pirapora, Caraúbas, o Alto do Garrode, que se divide em dois, que é Catolé e Aratu, né? Pajuçara, Tabuba. Essa região toda, cada ponto tem uma liderança. Ora, colocado pelo povo, quando o povo se cala, eu tenho que escolher alguém. Mas não é para que esse alguém seja rei, mas é para se distribuir também a forma de se organizar, Sim. mas ela serve mais assim para que a gente faça essa conexão povo e a nossa região central, que aí tem cacique, pajé, liderança e esses troncos velhos. Então é formado mais ou menos o núcleo da gente se reunir. Já essa questão do Cauípe, eu quase apanho da polícia, sabe? Para levantar tudo lá. Me deitei embaixo do caminhão, na roda dianteira do caminhão, para o caminhão não passar, para uma questão que até o rapaz está aqui, que ele foi lá na época, ele esteve lá, nessa época da questão da água, na questão da conquista da escola, né? Então, para mim,
o povo existe, a liderança não, Entendi. entendeu? Partindo desse contexto todo que o senhor desenhou, aí vem a questão do posseiro, da terra, dessa relação, porque essas aldeias, esses territórios, né, eles estão muito imprensados, né, em termos de territorialidade. Prensado que eu digo assim, porque ao lado de vocês é como se fosse uma ilha, mas ao lado tem um mar de terra que está na mão de poucas pessoas. Como é Pois que se dá essa relação hoje? Ela é é, tensa, ela é. rapaz, nós tivemos no último momento com algo muito tenso no Parnamirim, o coronel ainda que ainda existe junto com a sua família, chamou alguns jagunços de fora e atirou lá no povo e foi aquele ciribolo todo e o povo reivindicou, voltou e foi atrás dos seus direitos na justiça, né? E tá rolando aí uma parte, né, o governador pediu no prazo de 20 dias para resolver todo o problema e punir os autores, né? E a outra parte da justiça está em segredo de justiça. Entendi. Mas a luta não para, né? Quando, Não, quando a coisa começa a esfriar um pouquinho, sempre tem. é bom. É bom para a gente não ficar muito numa vida monótona. A gente escuta das pessoas mais velhas que durante muito tempo tinham aquelas pessoas que tinham um pedacinho de terra ali, aí chegava alguém com poder, Uhum. Ou então no período de fome, conhecimento, isso é roubo à barriga vazia. período de fome, e acontecia muito isso. Quanto é que você quer nessa terra? A pessoa dizia 20 mil, por exemplo, 20 mil. Aí É, 5 sacas de farinha, uma taia de peixe. eu pago 20 parcelas de mil. Aí o que que acontecia? A pessoa, Dava no mil e desespero, dava a primeira, na época era cheque, né? Nota promissória, aquelas promissórias. né? Dava a primeira, né, na sua mão, aí você, como já estava com a necessidade de uma reca de menino para É, criar, pagava, ia no mercado, comprava comida, ia morar de favor na casa de um parente, e aquela terra ali você esperava que as parcelas caíssem. Só que chegava na segunda, meu irmão, aconteceu um problema aqui na minha empresa, eu não tenho mais como lhe pagar, não. e acabou-se. É, foi sempre Me assim. devolva meus mil. Hum. Aí a pessoa que já comeu os mil não tem como, É, tem como. Aí o cara, rapaz, já que você não me devolve meus mil, eu fiquei com a terra. é. Era desse jeito. É o roubo. E aí são pessoas que muitas vezes, por desconhecimento da população de Calcaia, acabam sendo reverenciadas É como verdade. personalidades, como Isso, pessoas maravilhosas, isso. que construíram muito para a cidade. Mas a troco de quê? Ao sangue de inocentes. Com certeza. Isso isso muitas vezes reflete também o passado, né? Parece que eles ainda vivem no passado. Voltando a dizer, como as pessoas de Fortaleza, onde você esteve, dizendo que as palavras discriminatórias contra os indígenas, né? Que eles esperam que aí encontrar a gente nu na aldeia, né? Mas quando vê a gente vestido fora, fica discriminando, né? E quando vai lá na aldeia que a gente não tá nu, É um é o contraditório, né? contraditório. Cacique, quais são as festas que existem assim de calendário lá na comunidade, se as pessoas quiserem visitar? Porque é uma coisa que todo mundo pergunta, rapaz, eu quero visitar a terra indígena, eu quero experimentar um ritual, é possível? Eu quero experimentar um produto da terra, levar algum adereço, algum adorno, alguma coisa. Parentes, pessoas que moram fora, fazem esse tipo de pergunta. E como é que elas podem interagir dessa forma? Pronto, é entrar nas redes sociais, procurar o Povo na Sede da Terra Tradicional, tem no Instagram, tem no Face também. As datas comemorativas é 30, 31 e 1º de abril, que foi a primeira retomada, é tido como uma data comemorativa, com o título dizendo a resistência do povo nascer em retomada, né? Tem o dia 17, que agora foi homologado na Câmara Municipal de Calcaia, como a data comemorativa ao encantado do povo nascer, né? Que foi o pai e vários outros que foram enterrados no meio da mata, tradicionalmente, como era o povo nascer antes, que os seus entes queridos eram enterrados no quintal de casa, né? E 17 de junho. E tem um, Dia 30, não, dia 3 e 4 é o dia da resistência, é o dia do levante do povo nascer.
São Legal, muito três bom. datas comemorativas. O senhor lembra qual é a rede social do povo Anassé? Eu sei que tem o Aimirim, que é um É o coletivo, né? Armirim, O Aimirim, um é coletivo, os jovens, que é né? os jovens lá que se reúnem contra os jovens. E tem também um projeto muito legal, muito bacana, que eu Brotar, acompanho, que é o Brotar Cinema, né? Que brotar foi uma sim. iniciativa do próprio Jovem Anassé de produção de cinema, de Sim, audiovisual. Como é que está essa escola lá? Como é que está o funcionamento dela? Eu sei que vocês se apresentaram lá e no, andei. no Iandê, né, no cinema. Isso foi muito bacana e eu assim, quero parabenizar a iniciativa e dizer que as produções são belíssimas, maravilhosas. A cultura, ela salva vidas, Isso, edifica o ser humano, salva a vida e edifica o ser humano. Quem não pensar uma sociedade com cultura, não tem futuro. Quem pensa uma sociedade sem cultura são pessoas que não pensam no futuro. E o Brotar Cinema ele surgiu na aldeia Japuara, né? Era até um outro título que eu esqueci, era não sei o que, Japuara. E foi ganhando corpo e chegou com o Iago Barreto, a Áurea, que criaram, né? Isso daí, as raízes foram lá. E cresceu que foi para as outras aldeias, a gente conseguiu levar para as outras aldeias e chegou no Iandê. E tem uma pessoa que gostou muito e está levando para Nova York, olha só que né? Quer bacana. dizer, então assim, é algo importante, né, para a juventude, né, da esperança, das sonhos, abre Oportunidade, né? horizontes, né, para a juventude. E é algo que ainda podemos fazer mais. Muito bacana. Eu queria parabenizar a iniciativa, parabenizar a sua liderança. Minha total reverência, né, à sua liderança. Eu consigo perceber a sua espiritualidade, sua ancestralidade e dizer que nós estamos aqui. A casa é sua, as portas estão abertas. Na hora que você precisar da gente, estamos aqui, né? Estamos se despedindo dos nossos espectadores aí, a nossa audiência, e dizer que se você quiser conhecer um pouco mais da história, como é que faz para poder entrar em contato com o Cacique Roberto? Cacique, Antônio, Roberto e Itaissaba. Eu fiz tudo ao contrário porque eu estava sendo perseguido, né? Ou então procurar Cacique Roberto, vai aparecer alguma coisa. Aparecendo aí, procura por Itaiçaba, mas o Itaiçaba é com Y, dois Y e um S. Não é o cedilha, porque não é o município de Itaiçaba, né? Eu fiz diferente também. É só entrar em contato, manda um oi lá que eu respondo. Muito obrigado, meu De amigo. nada, meu filho. Deus abençoe. Nós estamos juntos e eu quero dizer para vocês, gente, quiser mandar alguma pergunta aí, entra no comentário, pergunta que a gente encaminha para ele, ele respondendo a gente devolve para vocês. Lembrando que o povo verdadeiro da terra, que os verdadeiros donos da terra é o povo Anassé e a gente tem total reverência, total respeito todos aos troncos velhos e a toda a ancestralidade que eles trazem consigo e eles que permanecem estão aí e nós só temos que agradecer por toda essa trajetória e por toda essa luta de vida que se tornou não só numa luta de vida, mas se tornou também numa comunidade inteira, um povo inteiro, uma nação inteira que está aí sobrevivendo e resistindo e fazendo a diferença. E não, ninguém vai botar mais ninguém para fora do Brasil, né? Porque tem gente que diz, ah, se os indígenas tomarem o Brasil, vai botar o povo para fora de jeito nenhum. Nós entendemos, não sei se os outros entendem, que ou no Brasil ou em qualquer parte desse planeta nós somos moradores da mesma casa.